estilistas artesãos. As roupas estimulam nossos sentidos mais básicos, a visão, a audição, e principalmente o tato. Os principais objetivos dos estilistas artesanais eram os etapas da criação, desde o desenho, até o corte e a costura dos acabamentos. Embora eles se interessem pelo envolvimento com essas etapas, isso também funciona como estratégia da marca, pois seu público-alvo considera atraente saber que o estilista se envolveu com a peça que está comprando. Priorizavam o tecido como matéria-prima artística para o desenvolvimento de seus trabalhos, e o tem como ponto central, juntamente com as texturas, com as cores ou com as estampas que estimulam a relação tátil do consumidor. Os estilistas artesanais de hoje incorporam o trabalho artesanal a seus trabalhos muitas vezes do mesmo modo que seus antecessores, porém envolvem tecnologia e práticas de produção modernas, inseridos num contexto contemporâneo. Madeleine Vionnet foi uma estilista francesa à frente de seu tempo, pois priorizava as formas do corpo da mulher sem auxílio de espartilhos. Além desse pensamento de vanguarda, Vionnet aperfeiçoou a técnica do corte enviesado. Essa técnica era muito usada em menor escala pelas irmãs Calotte Soyeures, com quem trabalhou em 1901. Vionnet começou a se envolver com moda desde cedo, quando tinha 12 anos de idade. Como aprendiz de costureira, alguns anos depois, vai a Londres para aperfeiçoar a língua inglesa e estudar a alfaiataria. Contudo, apenas no início do século XX que Vionnet aprende técnicas de confecção e habilidades artesanais, quando entra para o grupo da Calotte Soyeures. Devido à excelência dos trabalhos executados, Vionnet abre sua maison por insistência de suas clientes, na primeira década. Foi lá que ela aperfeiçoou seus conhecimentos adquiridos por todos os lugares que trabalhou anteriormente. Para obter perfeição no desenvolvimento de suas criações, a estilista usava bonecas para a montagem e modelagem dos protótipos, que mais tarde seriam passadas para o tamanho real. A estrutura enviesada de suas peças, os trabalhos drapeados, a nova silhueta e a modernidade com formas geométricas mudaram completamente a forma como a moda e o estilo eram usados na época, transformando toda a história do vestuário que era consumido. Enquanto a Primeira Guerra Mundial acontecia, Vionnet se mudou para Roma, para estudar esculturas, o que fez seu trabalho expandir nos drapeados. Porém, no período da Segunda Guerra Mundial, Vionnet teve sua maison fechada pelos investidores que não aceitaram sua substituição pela estilista, Madame Chapsal. Madeleine Vionnet foi passar seu conhecimento nas escolas de moda da França e morreu com 99 anos, em meados da década de 70. No fim do século XIX, nasceu um basco com o nome de Cristóbal Balenciaga. 13 anos depois se tornara aprendiz de alfaiate, aprendendo técnicas que mais tarde foram agregadas às criações que fazia. Devido seu corte, caimento, acabamento e detalhes das peças, os preços eram bem mais caros que qualquer outro vestido da época. Isso o fez ser chamado de mestre por todos que se referiam a ele. A aura de suas criações eram simples e impressionantes. Possuíam inovação, esmero e elegância que ainda hoje são inspiração para muitos outros estilistas, como Andrea Corregis, Christian Dior e Hubert Givenchy.
Sua influência cultural vem do vestuário mundial. Balenciaga se inspirou em suas viagens pelos diversos cantos do mundo, como Estados Unidos, Europa, em especial seu país, e o Oriente. Além disso, também tinha intervenções das artes e vestes religiosas. Outras influências de Balenciaga foram estilistas renomados, como Vianney, Chanel e Elsa Schiaparelli, cujo aprendizado que teve foi assistindo aos desfiles, copiando suas modelagens e crescendo com as técnicas enviesadas e de drapeados. Balenciaga não seguia tendências, e na maioria das vezes, ia contra elas. Ele preferia experimentar e aperfeiçoar técnicas e ideias próprias. Assim, também atuava na produção das peças, inclusive na parte têxtil, juntamente com os fabricantes de tecidos para criar novas texturas e materiais alternativos, dentre elas o gazar de seda e outras fibras plásticas que foram se aprimorando. Isso tudo em razões de Jean Patou, que o influenciou e estimulou a pensar nessas questões para a usabilidade das roupas. O ponto principal para as suas criações eram os tecidos, que eram manipulados e drapeados, moldando e criando uma silhueta perfeita para suas clientes. Outro conceito marcante na vida de Balenciaga era que suas criações não eram muito adornadas. Ele apenas se preocupava em satisfazer as necessidades do seu público e deixá-las confortáveis, dando preferência a elegâncias e aos cortes mais clássicos, como o chemise, a túnica e o corte império, cabendo a todas as idades, porém com design moderno. Yohji Yamamoto nasceu em 3 de outubro de 1943. Sendo sua mãe costureira e o pai um soldado morto na Segunda Guerra Mundial. Em 1966 formou-se em Direito na Universidade de Keio, Japão. E em 1969 forma-se na Escola de Moda Bunka, em Tóquio. Ganhou os prêmios Soen-Endo e uma passagem para Paris, onde tenta vender seus croquis. Como não consegue, volta para o Japão trabalhar para sua mãe no ateliê. Em 1972, Yohji decide abrir sua própria empresa. Sendo um romântico, Yamamoto traz uma visão fugaz das mulheres como sonhadoras, efêmeras. E através do uso do preto ele sugere que elas sejam inatingíveis. Influenciado por Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Rei Kawakubo, Madeleine Vionette e Seimeriak e a cultura japonesa. Suas roupas são direcionadas às mulheres fortes e independentes, que caminham no seu próprio ritmo. Yamamoto tenta, em essência, libertar as mulheres de se sentirem julgadas por seus atributos físicos, segundo ele. As roupas masculinas têm um desenho mais puro. São simples e sem adornos. As mulheres querem isso. Em 1977, Yohji apresenta sua primeira coleção em Tóquio, e em 1981, estreia em Paris, juntamente com Rei Kawakubo, e inaugura sua primeira boutique em Les Halles, Paris. A abordagem de Yamamoto para a criação surge de uma combinação entre Oriente e Ocidente. Do uso do corpo para a erradicação das diferenças de sexo e a quebra de conformidade com o ideal de experimentação.
Seu trabalho inspirou estilistas como Stella McCartney, Alexander McQueen, Hussein Chalayan, Olivier Thyscens, Martin Margiela, Aida Ackerman, Bernard Williel. Em 1989, Yamamoto é o centro do documentário Identidade de Nós Mesmos, produzido pelo diretor Wim Wenders. Em 2002 é apresentada sua primeira coleção de alta costura em Paris. No ano seguinte é inaugurada a linha Y3 em associação com a marca Adidas, sendo que este trabalho promoveu um novo foco na estética, abrindo portas para outros estilistas experimentarem essa relação. Já no ano de 2005 acontece sua primeira exposição solo, no Musée de la Mode, em Paris. O objetivo principal de Yohji Yamamoto é o de criar roupas que ajudem as mulheres a mudar a ênfase do corpo para a inteligência.